Agora a gente vai falar com mais detalhes sobre as teclas de atalho. Nessa tela aí vocês estão vendo os principais atalhos do Eclipse. O primeiro deles é o Ctrl Shift R. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aqui procurar abrir a classe conta usuário. Ctrl Shift R. R de quê, pessoal? De Resource. Pode ser um TXT, pode ser uma classe, uma interface, enumeration, tá? Ou seja, não interessa, né? Qualquer arquivo. Aí eu vou aqui, ó, coloco conta usuário. Vocês estão vendo aqui embaixo? Aí eu vou, já seleciono aqui de azul e dou Enter. Tá? Aí, pronto, agora se eu quiser abrir a classe Olá Mundo, aí eu me lembro, vamos supor que eu tiver centenas de classes, eu me lembro que é o que termina com mundo. Eu faço assim, ó. Asterisco para dizer que pode vir alguma coisa ou nada e boto mundo. Ele já acha. Ah, e Average Finder. Eu lembro que tem um GE. Eu boto asterisco GE e boto asterisco, ó, ele acha para mim. Okay? E aí é bem importante frisar que quando ele acha, assim, ó, ele aparece onde é que está o projeto. É essa classe proveniente do projeto 1. Pronto. E aí agora, o próximo atalho que eu vou falar é esse aqui, ó. Ctrl PGA, Page Down. Que é basicamente você navegar entre essas abas aqui, ó. Olha que interessante. E se eu quiser fechar uma dessas janelas? Como é que é a janela em inglês? É window, né, com W. Então, o comando é Ctrl W. Sim. E se eu quiser fechar todas as janelas? Ctrl Shift W. Sim. Certo? Basicamente, fazendo isso, você está fechando todas as janelas. E aqui, agora, a gente vai falar do Ctrl O. Senão, Ctrl O. Como assim? Né? Imagine aqui que eu tenho uma classe gigantesca. E aí, como é que eu faço para acessar o método lá, sacar? Vamos supor que ela tivesse centenas de linhas. Eu faço assim, Ctrl O. Por que Ctrl O? O de Operations. Aí eu venho aqui, ó, SAR. Tá vendo que ele apareceu salto cliente e sacar? Aí eu seleciono aqui e dou Enter. Ou se não eu faço Ctrl O e boto SAC, que só aparece ele, né? Ok? Não. Pode ver que é bem simples. Aí dou Enter, ele já vai direto à linha. E é só para achar métodos? Não, variáveis também, ó. Se eu botar saldo, ele acha também. Tá? Sem maiores problemas. E aí, aproveitando, se você pegar e quiser saber aqui, ó, eu botei Ctrl O. Eu quero agora o titular. Boto titular. Pronto. Se eu agora quiser Ctrl O e der Ctrl O de novo, ou seja, Ctrl O, ele vai aparecer o quê? Vai aparecer todos os métodos e variáveis que estão na classe conta usuário e também os que foram herdados da conta pai. Que nesse caso, conta não herda de ninguém explicitamente, mas como vocês sabem, a classe object do Java, né, do java.lang, é o pai de todas as classes. Você pode ver nitidamente que ele herdou os métodos finalize, wait, notify all, clone, getClass, hashcode, né, e muitos outros. Tá? Que isso é bem interessante, tá? Que aí você consegue ver nitidamente o que é que ele tem. E aí, como vocês viram que eu maximizei e minimizei, né? É Ctrl M, ó. Tá maximizado, eu boto Ctrl M, ó, ele minimiza. Se eu clicar aqui na área branca e botar Ctrl M de novo, ó, maximiza. Ou seja, fica mais fácil você programar, né? E aí outra coisa, a tecla também é Ctrl Shift mais e menos, ó. Porque tá vendo que o zoom tá bem bacana? Às vezes tá assim, ó. Aí você fica, eita, tá muito ruim. É Ctrl Shift mais. Certo? Mais é o zoom in, né? E o menos é o zoom out. Okay? Pronto. Deixa eu ver o que mais. Pronto. Aqui, pessoal, o Ctrl 1, ele é o quê? O Ctrl 1, que é o próximo tecla de atalho aqui, que está nessa listinha aqui. Ele é o quê? Se você chegou e colocou aqui, eu vou apagar esse import propositalmente e vou deixar ele dar pau aqui, né? Aí na linha 3, se você clicar nesse íconezinho vermelho, ele vai dizer, ó, tá faltando import. Ó, tá vendo? Ele dá alguma sugestão. Aí o Ctrl 1, que é o que não faz sentido, porque C1, né? Aí você vai aqui, ó, bota Ctrl 1, aí ele aparece a sugestão. Esse é bem interessante porque você não precisa clicar, né? Não mexe no mouse. Faz as coisas de maneira bem rápida.
né? E agora, se eu quiser formatar o código, assim, ó, está assim, totalmente indentado. Em Python isso não funcionaria, né? Mas, né? E aí, em Java só precisa estar chaves batendo, né? Mas a indentação é interessante. Como é que eu faço para formatar? F de format. Então, Ctrl Shift F. Ó, que coisa linda. E aí, é interessante dizer, tá vendo o asterisco aqui? É porque você não salvou, tá? Aí você faz Ctrl S, tá? Ah, e aí outra coisa que é interessante também, né, é o Ctrl Shift O. A gente agora vai fazer aqui, ó. Ctrl Shift O. O de Organize Imports. O que é o Organize Imports? Ele vai colocar os imports que você precisa e vai colocar os imports que você não precisa. Tá? Eu vou simular aqui um import que eu não preciso. Eu vou colocar aqui, ó, um import lá desnecessário. Pronto, coloquei. Tá vendo que ele tá laranjinha aqui, ó? Isso é um warning, isso não é um erro, isso é um aviso. É assim, ó, o import nunca foi usado. Só para você não deixar aí, né? Mas isso não faz mal a ninguém, mas é interessante que não esteja. E agora eu vou apagar isso aqui propositalmente porque tá precisando, vai precisar desse import, né? Então, qual o cenário que a gente tem? Né? A gente tá tendo o Java util list importado desnecessariamente, né? E a gente tá vendo @data, a anotação que tá faltando import, ou seja, um tá desnecessário e um tá faltando, né? O Ctrl Shift O vai resolver as duas situações. O que é que ele fez? Como o Java util list não estava sendo usado, ele foi lá e eliminou. E o @data estava precisando do import, ele foi lá e colocou. Aí isso aí do fato de remover quem não está sendo usado e adicionar quem precisa, aí ele chama de organizar. Por isso que é Ctrl Shift O de Organize Imports. Tá? Aí outro aqui, que é bem interessante, é o Ctrl Space. É o que vocês vão mais usar, tá? Ctrl Space eu vou apagar aqui propositalmente e vou aqui, ó, Ctrl espaço, ó, ele colocou import, ele sugere, né? Outra coisa, se eu tô aqui, aí eu tô escrevendo montante aqui, ó, aqui, certo? Aí, que é esse parâmetro aqui. Aí eu faço assim, ó, Ctrl, espaço. Aí ele sugere, ó, é montante que você está querendo falar dessa variável local? Eu disse, Aí eu falo aí, Enter. Tá? Isso aí poupa muito tempo da vida da gente, tá? Aí você aqui, ó, salda, Ctrl, espaço, ó, ele sugere, né? Ou seja, tudo que você estiver fazendo, ele vai sugerir, né? E fica muito, muito, muito bacana, tá? O Ctrl barra, comenta a linha atual, comentário de linha, né? E o Ctrl e o Alt Shift Z, né? Eu vou mostrar a vocês aqui, deixa eu mostrar uma classe aqui de teste aqui, tá? Pra vocês entenderem. Vamos supor que quando eu chamasse a conta aqui de usuário, aqui, ó, certo? Minha conta, aí eu quero depositar, certo? Aí, por alguma questão, ele poderia, se você quisesse colocar ele dentro de um try catch ou dentro de um for, tal. Em resumo, você está querendo fazer que ele tenha um monte de superpoder, né? Aí na minha cabeça, como é que eu decorei, né? Zeta Project, você já deve ter visto ou não, né? A depender da idade, esse desenhozinho, né? Zeta Project, ele é um robozinho que ele se transforma em tudo, né? Aí foi a maneira que eu decorei esse atalho, que é Alt Shift Z, Z de Zeta Project. Aí ele disse, ó, esse código tu selecionaste de azul. Eu vou até selecionar mais linhas aqui, para ficar mais claro. Você quer que eu coloque ele aonde? Dentro de um try catch? Dentro de um try com múltiplos catches? Ou com um try with resources, que é o que a gente vai ver, uma novidade, né? Ou dentro de um for, dentro do if. Ó, se eu botar dentro do if, ó que lindo. Fica massa demais. Ele é espetacular, esse Alt Shift Z, né? Aí Alt Shift Z, agora eu vou botar dentro de um try catch, ó. Colocou, pessoal. É assim, é espetacular esse Alt Shift Z, né? E é bem pouco usado, vocês acreditam? Aí agora, vou mostrar agora. Vou partir agora pro lado direito aqui, ó. Tá? O F3 aqui, ó. O F3, ele mostra aqui onde é que está declarado a variável. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais concreto. Aí, tá vendo aqui? Se eu apertar F3, ó, ele pula lá para a linha 11, né? Mostrando, tá declarado aqui. E aí se eu clicar aqui, ó, no método, ó, ele mostra, ó,
esse método está declarado aqui, né? Ou seja, de onde veio, né? Você geralmente vai querer saber, tá? E linha, eu quero ir para a linha 10, L de line, então Ctrl 10. Executar, eu já mostrei a vocês, ou é Ctrl F11, que eu particularmente não uso, mas o Alt Shift X J, vou mostrar aqui para vocês. Por que Alt Shift X J? X de Execution, com X, tá? E o J de Java Class. Então eu estou Execution of Java Class, ou seja, eu estou executando uma classe Java, né? Inclusive a gente viu também que a parte do debug, né, para rodar o debug é Alt Shift DJ, porque debug of Java Class, por isso que é Alt Shift DJ, né? A gente viu o inspect, né, que para inspecionar um valor, saber quanto é que é, né, Ctrl Shift I. A gente viu o F5, né, que ele entra dentro do método. A gente viu o F6, que é o Step Over, né, e a gente viu o F8. Mas, sem mais delongas, eu vou refazer aqui o exemplo que eu falei no vídeo anterior, né, para que fique claro na cabeça de vocês, tá? O mesmo exemplo. Tá? Vou aqui, ó, Average Finder. E aí eu falei a primeira coisa, que foi o seguinte: a gente precisa estabelecer breakpoints, pontos de parada onde você quer acompanhar o código. Vamos supor que eu quero acompanhar a execução inteira dessa classe chamada Average Finder. Eu vou clicar aqui, ó, nessa área aqui, ó. Tá vendo que eu dei 2 cliques com uma bolinha azul? Pronto, ele vai acompanhar a partir daí. Eu posso ter quantos breakpoints? Quantos você julgar necessário. São os pontos de onde você quer acompanhar. Tá? Se tiver muito código, não é interessante você botar só um breakpoint, aí você tem que ficar seguindo linha a linha até chegar lá, né? Às vezes demora muito. E agora para rodar, Alt Shift D J. Vocês vão ver que ele vai sugerir você mudar de perspective, porque a perspectiva adequada para fazer o debug é o debug. Aí você vem aqui, ó, switch, né? Se ele não tivesse feito, você vem aqui e bota em debug, né? Okay? Aí, só relembrando o que eu já falei, eu vou apagar aqui as coisas. Pronto, para ficar do mesmo jeito. A primeira view, chamada variables, ela mostra todas as variáveis que estão disponíveis durante aquela execução. Tá? Os breakpoints, todos os breakpoints que você marcar, inclusive se eu marcar aqui, ó, ele aparece. Tá? Todos os breakpoints. Se eu quiser desabilitar, eu coloco aqui, ele para se passar dessa linha não chama mais, né? Inclusive, se eu quiser apagar esse específico que é aqui, se eu quiser apagar todos, esse aqui, tá? Lembrando que isso aqui apaga, isso aqui habilita e desabilita, tá? Tem uma grande diferença entre essas duas opções. E expressions, eu prefiro mostrar a vocês na prática. Pois beleza. A primeira tecla de atalho que eu vou mostrar a vocês é a F6. F6 é siga linha a linha, line by line. Assim, ó. Vocês podem ver que nem existe var1, var2, porque ela nem existir ainda, ó. Pessoal, tá? E outra coisa, outra tecla de atalho que eu vou mostrar a vocês é Ctrl Shift I. Ó, eu consigo fazer Ctrl Shift I, ele exibe como é que tá na memória esse valor. Tá vendo que a variável args tem o quê? Uma lista o quê? De string vazia. E agora eu vou fazer um F6. Ó, pode ver que quando eu rodei F6, ele rodou a linha 4. E na view chamada console, apareceu o quê? Aqui o código, né? Agora, quando eu rodar F6, vocês vão ver que na view chamada variables, vai aparecer var1. Porque ela acabou de ser o quê? Criada. E agora, var2 também. E uma coisa que é muito importante é que no Eclipse, aqui no debug do Eclipse, permite você trocar o valor que está na memória. Vocês estão vendo que var1 está com 1 e var2 está com 2, né? Eu posso muito bem botar aqui, ó, 8 e 10. Tá vendo? Eu não estou trocando no código, pessoal. Eu estou trocando o valor que está lá na memória. Ele consegue realmente ir lá onde você salvou e trocar. Tá? Aí agora, quando eu rodar F6, na linha 9, né, ele vai executar um método que está sendo chamado da linha 13 e depois executa da linha 10. Né? Ele executa isso aqui tudo e depois vai para a linha 10. Só que preste atenção. Na linha 14 eu coloquei lá um breakpoint. Né? Então, quando eu der F6, ele não vai rodar a linha, não vai para a linha 10. Ele vai entrar no método da linha 13 e vai parar na linha 14. Né?
Por quê? Porque eu coloquei um breakpoint. Certo? Vamos lá. Vou seguir linha a linha. Ó, ele entrou, apareceu breakpoint, né? E eu vou seguindo. Vocês estão vendo que, ó, eu posso muito bem aqui saber o valor. Só passar o mouse ele já aparece o valor, senão Ctrl Shift I de Inspect. Né? Se eu passar o mouse Result aqui, ó, tá 0.0 e aparece aqui também. Ó, tá? Aí outra coisa, cadê var1, var2? Não tá mais disponível, pessoal, porque eu saí desse método aqui, o main, e não chamei esse. Pronto, var1 e var2 não estão acessíveis aqui dentro. Por isso que elas não são exibidas aqui, tá? Aí agora eu vou rodar aqui, ó. Como o input é vazio, ele não vai nem entrar no for, ó. Vou colocar F6, tá? E aí ele vai retornar, né? Vai voltar para a linha 9, para a variável AVG, average pega o valor, né? E aí agora vai para a linha 10. Vocês viram que ele não foi para a linha 10 instantaneamente, né? E aí eu só fiz usar F6 para acompanhar a linha, né? E aí, pronto. Acabou a execução. Morreu. Só que agora eu vou mostrar um outro comando que é o F8. F8 é o seguinte, pessoal. Ei, pode seguir até o final do código. Só pare se você achar outro breakpoint. Vou fazer, ó. Alt Shift DJ. Se agora eu já rodar o F8, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente, ele vai pegar e vai rodar o código linha 4, 5, 6, 7, né? E a 8 não faz nada, mas aí na 9, aí entra na 9. Né? Aí vem para 13, né? Que é o método que está sendo chamado. Aí quando ele chegar na 14, ele para porque tem outro breakpoint. Se não tivesse, ele rodava até o final. Tá? Vou fazer sem ele. Ó. Vou desmarcar aqui, tirar, e agora eu vou meter um F8. Ó, rodou até o final. Tá vendo? Agora eu vou reabilitar o breakpoint, Alt Shift DJ, e aí agora eu vou rodar F8. Ó. Pronto, viu? Quando chegou nesse ponto, ele seguiu. Aí se eu quiser, eu posso seguir F6, linha a linha, se eu quiser acompanhar. Se eu já cheguei ao ponto que eu queria, joga F8, ele segue. Como não tem mais nenhum breakpoint até o final, ele executou até o final, tá? Ou seja, isso aí é muito interessante, tá? Agora eu vou mostrar o conceito lá de expressions, que eu não mostrei. Eu vou rodar novamente. E aí, pessoal, expressions são, se eu quiser rodar alguma expressão para saber algum resultado. Por exemplo, eu quero botar aqui qual é o valor de var1 mais var2. var1 mais var2. Você vai ver que vai dar erro, por quê? Porque essas variáveis var1 e var2 nem existem. Existem? Não. Não é? Aí agora eu vou seguindo. Ó, var1 ainda não está. Não deu certo, por quê? Só existe var1 na memória. Pode olhar aqui, ó. var1, tá vendo? Aí agora, quando eu rodar o F6 aqui, que vai aparecer 1 mais 2, vai aparecer 3, ó. Tá vendo? E outra coisa, bem interessante. Se você alterar no valor na memória aqui, ó, sei lá, botar aqui 10 e aqui 20, você alterar do jeito que você quiser, né? Aqui, ele já altera lá também, tá? Ele é bem inteligente. E aí, e é uma boa pergunta, por que vocês alteram esses valores? Porque se eu quisesse ter que trocar o valor, né, eu teria que ir lá parar o código e alterar o código, né? Às vezes você quer alterar direto na memória para fazer algum teste sem mexer no código, aí isso me parece uma boa ideia, tá? E aí aqui agora, pessoal, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui um F8, tá? E F8, seguiu, acabou, pronto. Aí vamos supor que agora eu vou sair da perspectiva de bug. Tá vendo um inseto, né? Inclusive, bug significa o quê em português? Inseto, né? Por isso que é um insetozinho. Vou clicar aqui, ou senão aqui você já sabe, né? Mas aqui, Open Perspective, seleciono Java, né? E agora eu estou de volta. Né? Vamos supor que eu queira, deixa eu desfazer o exemplo, só para fazer com vocês. Vamos supor que aqui, ó, nesse método sacar, vamos supor que amanhã tem uma regra de negócio gigantesca dizendo que agora o montante só pode sacar acima de R$1.000. Tá? Vamos supor que a inflação está altíssima, hipoteticamente. Tá? Aí como é que eu faço? Eu quero pegar esse códigozinho aqui, ó, e quero extrair ele para um método diferente. Como assim? Eu quero botar isso de azul em um método e quero que a partir desse sacar chame esse método para onde ele foi. Não entendeu? Vamos na prática. Selecionei o código que eu quero, que ele gera um método. Vou aqui em Refactor, o Extract Method. Vocês estão vendo que a tecla de atalho é o quê? Alt Shift M, né? Aqui, ó.
Aí, ó, você vai vir aqui, certo? Aí eu vou botar aqui, ó, validar limite, saque. Ó. Aí ele pergunta qual é o modificador do método, se é package, protected, né? Public e outros, né? Aí você vem aqui, ó, marca. Ó que interessante, ele criou o método com private como eu queria e automaticamente já chamou o método, ou seja, lindo, perfeito, tá? E aí uma coisa, vocês estão vendo isso aqui, esse 1000, esse 1000, pessoal, ele tá fixo no código. Isso aqui, pessoal, não é uma boa coisa, tá? Ele tá fixo. A gente chama de hard-coded, assim, ó, hard-coded. Como a maneira de eu tirar isso? Eu seleciono, refactor, tá vendo? Aí tá vendo aqui, extract constante, ó. Aí eu vou botar aqui, ó, limite, saque. Como é constante, vocês sabem que a separação das palavras internas é com underline e todas as palavras são em maiúsculo, né? Certo? Aí eu coloco o modificador. Eu não vou colocar private, eu vou colocar public, porque eu imagino que outras classes possam precisar desse valor. Tá? Olha. Aqui, ó. Gosto de dar um espaçozinho para ficar mais organizado entre as constantes e as variáveis de instância. Tá? E aí, ficou excelente, na minha opinião. Tá? E é isso, pessoal.